Neste vídeo eu vou mostrar para vocês o software TopDraw. O TopDraw é um software para fazer planta baixa humanizada a partir de um projeto de CAD ou a partir de um projeto BIM no formato IFC, com softwares que exportam o formato IFC, como o Revit, por exemplo. Então aqui no TopDraw eu tenho aqui um projeto de CAD no meu AutoCAD, que é um apartamento 2 quartos. O TopDraw ele lê arquivos DXF. Então eu vou exportar esse meu projeto de CAD, que é um projeto que está em DWG, eu vou exportar ele para DXF, dando o comando DXF Out. A partir desse momento, então aqui eu vou salvar ele na minha área de trabalho, para me facilitar. Salvei, já estou pronto para trabalhar no TopDraw. Então aqui eu já abri o TopDraw, essa é a cara do programa, essa é a primeira tela do sistema. Já posso abrir aqui então no menu do arquivo, cliquei em abrir. Vou encontrar aquele projeto que eu exportei no formato DXF, que é o apartamento. Então o TopDraw já abriu para mim esse apartamento. Então é um apartamento aqui, aquele mesmo desenho que a gente tem no CAD, ele já trouxe para mim aqui dentro do TopDraw, e agora a gente já pode começar o processo de humanização dessa planta baixa. Segurando o Shift aqui, eu já vou selecionar todas as paredes que eu quero. Na aba Formatação, eu já tenho um botão aqui que transforma esses polígonos em paredes. Então eu posso dar zoom aqui, você pode ver que ele já colocou para mim o reboco. Eu posso alterar essa largura desse reboco. Aqui eu vou colocar um reboco de 3 milímetros. Então, o software tem essa facilidade de desenho técnico para você conseguir criar a sua planta baixa humanizada. Vou agora desenhar aqui as regiões dos pisos. Então eu vou aproveitar o OSNAP, igual a gente tem no AutoCAD, e já posso ir desenhando aqui um polígono que vai ser aonde vai estar a representação desses pisos. Então, de maneira bem simples, vê que eu não preciso ficar muito encontrando os pontos, porque o OSNAP já faz isso para mim. Eu já vou desenhando esse polígono que vai conter os pisos do meu projeto. Feito isso, eu já tenho um polígono, que é uma área que vai pegar os meus 2 quartos e a minha sala. Eu posso vir aqui agora em itens novos. Vou pesquisar agora no ambiente quarto, um piso para eu colocar nesse quarto. Então aqui eu tenho vários tipos de pisos no meu banco de dados. É um banco de dados aberto, se você quiser incluir novos pisos é possível também. E o software já vem com vários pisos incluídos para eu fazer isso. Então aqui eu vou inserir um assoalho de madeira. Já inseri meu assoalho de madeira. E já fica tudo bem rápido, bem legal para a gente já ir montando a nossa planta baixa humanizada. Aqui eu tenho possibilidades nesse assoalho de, por exemplo, de rotacionar esse piso. Eu tenho possibilidades também de posicioná-lo, de ajustar a escala. Eu quero uma escala menor ou eu quero uma escala maior. Então você consegue fazer isso tudo de uma maneira muito simples e fácil. Então eu vou pegar aqui, do mesmo jeito que eu fiz esse assoalho, eu vou fazer agora o piso do meu banheiro, utilizando os OSNAPs
Já desenho aqui da mesma forma eu venho aqui em banheiro, escolho pisos e eu já posso escolher algum piso para inserir. Então aqui eu vou, por exemplo, eu vou inserir esse piso bege 60 por 60, já posso colocar ele no meu banheiro. Qual que é a vantagem do top draw? O top draw é possível você ter medidas em metros do piso. Então, por exemplo, esse piso aqui é um piso que está com 40 por 40. Eu posso ajustar a escala desse piso para aumentar ele para 60 por 60. Então, eu posso vir aqui e posso vir medir de novo. Então, ele ficou com 48 por 48. Posso aumentar mais até ele ficar na proporção. Aqui agora, ó, repara que já está um piso de 60 por 60, a mesma proporção original. Eu posso também ajustar o recorte desse piso para que facilite, para que fique real. Então eu posso vir aqui e ajustar, falar assim, o recorte do piso vai ser exatamente na junta. Isso me dá a facilidade de eu saber quantos pisos eu vou utilizar, por exemplo, para esse banheiro. Então eu já posso saber que aqui eu uso 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 recortados. Então com 10 pisos eu sei que eu já posso fazer esse banheiro. Então se eu compro uma caixa de pisos eu já sei que pode ser o suficiente. Então, na hora que você está projetando aqui a sua planta baixa humanizada, que você está criando um desenho de apresentação, você já tem detalhes de projeto, porque o software trabalha com medidas, trabalha tudo corretamente. Então, aqui agora ficou faltando a área da cozinha. Da mesma forma, eu vou fechar então esse piso, desenhando o meu polígono. Então, aqui eu posso pegar a cozinha, a minha lavanderia, e eu posso botar a mesma pavimentação nela. Vou botar aqui também no outro quartinho. Então aqui eu posso vir, posso escolher o mesmo piso que eu escolhi para o banheiro ou posso escolher um diferente. Aqui eu vou escolher um diferente só por questões de demonstração mesmo. Então eu vou colocar agora um piso esse piso aqui, cimentício bege. Vou paginar ele da mesma forma que eu paginei, posso colocar, vou mandar recuar para que ele fique atrás de todos os itens, como é um piso, e aqui eu tenho o meu piso já posicionado. Da mesma forma eu posso ajustar o recorte dele, então posso vir aqui e ajustar. Se você quiser fazer um ajuste mais fino, basta digitar aqui na caixinha e apertar Enter, que o software também vai aceitar. Essa parede, no caso, ficou faltando eu transformar. Cliquei em transformar em parede, ele já coloca a parede, já coloca o reboco para mim. Eu tenho possibilidades também, se eu quiser escolher outra cor para essa parede de representação, ela vai ficar com outra cor, ou eu posso deixar o preto, que é uma cor mais clássica nas plantas baixas humanizadas. Então aqui, com poucos cliques, com pouco tempo, eu já montei todo o piso bem paginado, o piso direitinho, com os tamanhos corretos. Então eu já consigo montar uma planta baixa mais fiel para entregar para o meu cliente. Então aqui eu vou fazer esses arcos das portas, já que numa planta baixa humanizada a gente tem que evitar deixar essas linhas, então eu posso ter a possibilidade aqui de fechar esses arcos. Na hora que eu fecho esses arcos,
o software já automaticamente já coloca para mim um sombreado. Então, para que eu possa saber aonde a porta vai passar, qual que é o tamanho da porta e como que eu vou poder mobiliar o meu projeto. Então, aqui agora, feito isso, eu posso já começar a mobiliar esse projeto. Então, posso começar pelo quarto. Vou fazer aqui uma técnica de gama, que a gente vai ver que ela vai servir para poder dar a sensação de profundidade na minha planta baixa. Então, eu aumentei o gama para que fique mais claro o meu piso e para que o projeto fique mais bonito. Outra coisa que eu posso fazer também é trancar essas entidades de piso. A partir do momento que eu tranco ela aqui na aba formatação, eu não consigo mais selecionar esse piso. Então isso me facilita na hora de inserir os itens e não mover os itens de baixo. Então eu posso vir aqui agora e começar a mobiliar. Na parte de quarto, eu encontro mobiliários e eu tenho diversos tipos de mobiliários dentro do banco de dados, desde camas, armários, criados mudos, escrivaninhas, cadeiras, berços, tudo que é para a parte de quarto eu tenho aqui já montado para mim e pronto para utilizar em planta baixa. Então, na representação ortogonal, você já tem esses mobiliários para você inserir. Então, para esse quarto aqui, eu vou colocar uma cama. Então, se eu quiser buscar aqui, se eu não quiser olhar o banco de dados todos, eu posso procurar cama e ele já vai me trazer todas as camas que tem. Então, eu posso colocar aqui uma cama de casal. Repara que na hora que eu coloquei a cama de casal, ela já veio na medida certa. Isso é a facilidade do software. Então, aqui é uma cama que tem 2,31 m por 1,63 m de largura. Então, o software já me traz esses mobiliários na medida correta. Então, isso facilita na hora de eu montar, de eu humanizar essa planta baixa e até para eu saber como que está a distribuição de ambientes, todas essas partes. Ela já veio também com um sombreado. Eu posso rotacionar esse sombreado. Então aqui eu vou rotacionar para vocês poderem ver como que funciona esse sombreado. Posso colocar um sombreado detalhado, onde ele vai ser um sombreado mais específico para esse mobiliário. E eu posso posicionar também esse sombreado. Além como aumentar, escurecer mais esse sombreado, ou então ter outros tipos de ajustes finos aí que você pode fazer com facilidade para poder montar essa planta baixa. Então aqui eu já coloquei uma cama nesse quarto, posso vir aqui e inserir mais itens no quarto, por exemplo, eu vou encontrar aqui, deixa eu tirar meu filtro, posso inserir itens, detalhes. Então eu quero inserir um travesseiro, quero botar uma camisa aqui para ficar algo mais real, ou então eu posso botar outros itens de decoração no quarto. Então tudo isso você pode ir montando na sua planta baixa. Caso você queira algum item, por exemplo, eu vou colocar aqui uma cômoda, só para vocês verem também como é fácil redimensionar. Então eu posso colocar essa cômoda aqui. Assim que eu coloquei a cômoda, eu tenho a opção de rotacionar essa cômoda. Então aqui eu rotaciono ela, movimento, e posso colocar ela aqui como um criado mudo. Se eu pego esse item aqui, eu posso copiar as propriedades dele, e aí ele já lembrou toda aquela configuração que eu fiz de sombra e já colocou também na cômoda. Então isso me facilita para que eu não precise ficar mudando todas as configurações todas as vezes. Então vamos supor aqui que nessa cômoda eu queira colocar mais alguns itens de decoração nela. Então eu posso falar, nessa cômoda aqui eu vou colocar um estojo de maquiagem e eu posso simplesmente botar esse item e aqui já vou montando então a minha planta baixa humanizada.
Assim também eu posso colocar alguns itens, uns outros tipos de itens. Por exemplo, na aba aqui de escritório, eu tenho algumas plantas que são plantas de área interna e que eu posso simplesmente colocar nesse projeto. Então aqui eu vou colocar uma Comigo Ninguém Pode. Ela ficou um pouco grande, eu posso reduzir, já que uma planta vai depender do tamanho do vaso. Eu posso vir aqui e deixar uma sombra circular, uma sombra detalhada, posso alterar novamente a posição dessa sombra, então posso rotacionar ela aqui. Então você tem todos esses detalhes que você consegue inserir no seu projeto para ele ir ficando bonito, ficando legal e de forma fácil. Então aqui eu já fiz um quarto, posso vir aqui no outro quarto, vou fazer o outro quarto também para vocês. Novamente procuro uma cama, que eu vou colocar uma cama de solteiro. Já rotaciono essa cama, já posso alterar novamente a sombra ou eu posso copiar as propriedades dessa cama aqui e já colocar ela aqui. Então ela já vai vir com a sombra rotacionada, posicionada direitinho. Então aqui eu tenho e já vou montando assim todo o meu projeto. Dentro de quarto também, então eu posso pesquisar aqui um mobiliário de escritório, uma escrivaninha. Acho que eu vou encontrar aqui dentro de quarto mesmo. Então vou pegar uma escrivaninha de madeira. O item já vai vir aqui com a medida. Posso rotacionar esse item para que ele fique melhor. Repare que aqui eu já tenho uma situação que a escrivaninha ficou um pouquinho maior. Isso não vai fazer diferença porque eu posso reduzir o tamanho dessa escrivaninha. Da mesma forma, eu posso vir e botar uma sombra detalhada nela, posicionar essa sombra direitinho e aí assim eu vou montando todo o meu projeto. Então posso encontrar aqui agora uma cadeira que eu provavelmente vou encontrar na área de escritório. Posso colocar essa cadeira, mesma forma, sombra detalhada. Vou colocar essa cadeira aqui. Vou rotacionar ela um pouco. Posso recuar essa cadeira e ela já vem para debaixo da minha escrivaninha com a sombra toda bonitinha. E aí eu posso vir colocando outros itens, como o computador. Já coloco esse computador aqui então. Já rotaciono o meu computador. Posso colocar outros itens de decoração em cima da mesa, então um fone de ouvido. Então posso simplesmente colocar esse fone de ouvido aqui. Então aí você vai conseguindo montar toda a sua planta baixa humanizada de forma rápida e simples. Então, vou montar aqui agora para vocês verem a parte de banheiro. Eu vou montar o banheiro aqui. Dentro de mobiliários de banheiro, eu tenho as bacias sanitárias, eu tenho banheiras, eu tenho as cubas de apoio, eu tenho lixeira, eu tenho porta-toalha, eu tenho chuveiros elétricos e todos esses mobiliários que são realmente de banheiro. Então vou colocar aqui nessa parte já um chuveiro.
Já posiciono o meu chuveiro, boto uma sombra nele. Posso vir aqui fazer uma divisão do box. Nessa divisão eu vou colocar só um preenchimento transparente para dar a sensação desse box. Então posso botar até um azul aqui. Deixa eu tirar essa borda também, deixar uma borda transparente. E aí eu já vou montando então toda a minha planta baixa humanizada de uma maneira simples. Então já vou colocando minha privada. Vou colocar agora uma cuba. Posso pegar as propriedades aqui para eu copiar as propriedades da sombra e trazer para minha cuba. Eu posso também trocar opções de brilho e contraste para poder eu mexendo nesses mobiliários da maneira que eu desejar. Caso eu queira também inserir itens como uma lixeira, de maneira simples eu já consigo inserir esses itens. Então já coloco minha lixeira aqui. Vou rotacionar a sombra dela, puxar ela para cá. Então eu já tenho aqui a minha lixeira posicionada. E aí eu vou montando toda a minha planta baixa humanizada. Vai ficando bonita, vai ficando legal. Montar aqui agora a sala para vocês verem. Então a sala, posso fechar aqui, vou encontrar sala de estar, mobiliários. E aí eu tenho sofás, eu tenho mesas de centro, eu tenho estantes de madeira, eu tenho todos esses poltronas, todos esses mobiliários que são relacionados à sala de estar. Então, por exemplo, eu tenho um sofá em L aqui, de 3 metros por 2, que eu posso colocar na minha sala. Então vamos supor que eu queira encaixar esse sofá aqui. Então já coloco ele na minha sala, pego o meu sombreado, já coloco o sombreado e aí você vai colocando todos esses itens. Vou colocar agora uma estante de madeira. Então posso colocar essa estante aqui, ou se eu achar que essa estante ficou ruim, eu posso tentar colocar outro estante que é um pouco maior. Como esses móveis são genéricos, eu posso simplesmente reduzir também o tamanho do móvel para o tamanho que eu quero. E aí sim eu posso vir botar uma sombra, posicionar novamente a sombra. Dessa estante. Então eu tenho aqui agora a minha estante, bem posicionada. Posso vir em cima dela e colocar uma TV. Então vou colocar uma TV aqui em cima dessa estante. Posso rotacioná-la também.
mesma forma, posso ajustar a sombra dessa TV. E aí você vai mobiliando toda a sua casa. Então aqui, com pouco tempo, eu já mobilei o quarto, os 2 quartos, a sala e um banheiro. Posso vir aqui também e já mobiliar a minha cozinha. Então aqui eu vou fazer uma bancada, vou aproveitar essas linhas que estão aqui. Vou em ambiente cozinha, encontro as minhas bancadas e aí eu tenho vários tipos de bancadas. Então posso escolher aqui mármore, granito, vários tipos de pedra já no meu banco de dados. Então vou colocar aqui um granito e já coloco aqui a minha bancada de granito. Ela já vem com sombreamento, tudo direitinho. Posso vir aqui na minha cozinha e botar agora uma cuba. Então eu tenho vários tipos de cuba que eu posso colocar nessa minha cozinha. Vou colocar esse tipo de cuba aqui. Se eu tiro o sombreamento dessa cuba, ele já me dá a sensação de que a cuba está dentro da bancada. Se eu aumento o gama ainda, ele me dá mais essa sensação então, de profundidade, que a gente pode buscar de maneira rápida, fácil. E aí você vai montando então o projeto de uma maneira bem simples, com todos os itens já no banco de dados. Vou colocar agora um cooktop aqui. Coloco esses 5 bocas. Posso bem colocar uma sombra, rotacionar essa sombra aqui, posicioná-la. E eu já tenho aqui montado o meu cooktop. Novamente, posso pesquisar uma geladeira. Eu vou colocar essa geladeira de inox preto. A principal vantagem é que todos os itens eles já vêm no tamanho, então você já não tem muito aquela preocupação de ficar colocando, de ficar redimensionando o item. Então ele é um software, como eu disse antes, ele é um software de apresentação de projeto, mas ele tem a facilidade do projeto técnico. Então todas aquelas facilidades de medidas, de tamanhos, ele já traz isso para você. Mesma forma que eu posso pegar a minha lavanderia e inserir os itens de lavanderia. O que eu posso fazer também na minha pesquisa é pesquisar por tipo de item. Vamos supor que você queira um item e não está querendo encontrar ele por ambiente. Então aqui eu tenho meus ambientes e eu posso pesquisar também por tipos de item. Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho tapetes, eu tenho vasos, eu tenho mobiliários de academia, aparelho de ginásticas, aparelho de jantar, tenho todos esses itens. Então, por exemplo, se eu procuro aqui uma máquina de lavar dentro de mobiliários, ele já vai me trazer todas as máquinas. Então ele traz um tanquinho, ele traz uma máquina de lavar inox e eu tenho as humanizadas dessas máquinas também. Então aqui eu vou colocar uma máquina de lavar inox. Repara que ela é uma máquina grande, então provavelmente ela não caberia muito bem na minha lavanderia. Aqui, ó, a facilidade de você ver o sombreamento da porta é que você sabe que se você colocasse uma máquina de lavar com exatamente esse tamanho, 82 por 69, caberia uma máquina de lavar e a porta ainda conseguiria abrir essa porta. Então, posiciona a sombra, rotaciona a sombra, para que tudo fique bonito. E aí você vai mobiliando toda a sua casa de forma simples e de forma rápida.
Então aqui, por exemplo, nessa casa aqui, vamos supor que eu queira colocar uma mesa de 4 cadeiras. Então tenho várias mesas aqui. Vou trabalhar com essa mesa. Posso olhar também as humanizadas delas, se for mais fácil para você. Então aqui eu tenho as mesas de 4 cadeiras. Se eu quero trabalhar com essa mesa, eu posso verificar se ela cabe aqui ou se ela não cabe. Então, a grande facilidade é essa. Você pode ver se o item cabe ou se o item não cabe naquele ambiente. Então, na hora de projetar, na hora de entregar um bom projeto para o cliente, isso é muito importante. Vou montar aqui mais um quarto. Deixa eu ver, mobiliários. Montar então como se fosse um pequeno escritório ali naquele quarto. Posso rotacionar, reduzir essa mesa um pouco. Novamente, crescer ela aqui um pouquinho. E aí eu posso ir montando então e mobiliando a casa da forma que eu achar melhor e mais rápido. A partir do momento que você mobiliar a casa, você tem a possibilidade também de imprimir em escala todo esse projeto. Então aqui a parte de janelas, por exemplo, eu poderia simplesmente ir colocando um preenchimento. Então vou colocar essa cor aqui, um azul um pouco mais escuro, nessa janela. E eu poderia ir montando então essas janelas do meu projeto. Aqui eu vou desenhar os polígonos por cima e depois que eu desenhei os polígonos, posso selecionar o item que eu quero copiar essas propriedades e simplesmente copiar as propriedades. Então eu já tenho aqui e vou montando as minhas janelas. Outra coisa que as pessoas gostam de fazer é, se eu quero vir, pego essas linhas, eu posso simplesmente colocar, por exemplo, uma borda, ao invés de preto, uma borda mais acinzentada nessa linha, para que dê um efeito mais bonito também na minha planta baixa humanizada. Ao final do projeto, você simplesmente pode vir aqui na aba Exibir, montar a sua folha de papel. Você pode escolher o tipo de papel. Eu quero um papel A4, um papel A3, A2, A1. O tipo de papel que você vai imprimir essa planta baixa. Montar a sua viewport. E também escolher posição de escala. Então posso trabalhar numa escala de 1 para 100, uma escala de 1 para 75, uma escala de 1 para 50. Posso posicionar esse projeto dentro da minha viewport, dentro do meu papel, e aí você tem uma impressão de um projeto de planta baixa humanizada, totalmente em escala, que pode ser legal para você levar para a loja, se você tiver com um escalímetro.
você pode mostrar para o vendedor, você pode ter as medidas corretas para o vendedor. Então você passa a ter esse projeto de uma maneira muito mais profissional e de uma maneira muito mais rápida. A gente fez um vídeo aqui, um vídeo pequeno, e eu já consegui montar, humanizar todo um projeto, um trabalho que hoje você poderia demorar 3, 4 horas para humanizar todo um projeto, você consegue fazer ali em 20, 20 e poucos minutos e deixar tudo com uma qualidade muito boa, com sombreamento, com todos os detalhes que você quer inserir de uma maneira muito fácil e rápida.